Vingadores Ultimato. Para falar desse ciclo de grandes heróis que a gente vem acompanhando aqui ao longo desses últimos 11 anos nesse universo cinematográfico da Marvel, eu resolvi falar de Vingadores Ultimato com spoilers. Então fiquem avisados, daqui pra frente é cheio de spoilers e eu vou comentar mesmo pontos chaves do filme. Não vai ter crítica sem spoiler aqui nesse canal não. Mas acima de tudo, que final apoteótico, né, cara? Quando acabou Guerra Infinita eu já fiquei com aquela sensação de, nossa, acho que eles estão preparando uma baita homenagem a esse grupo original de Vingadores, porque os Vingadores originais aqui do cinema sobreviveram ao estalo do Thanos lá no Guerra Infinita, né? Eu fiquei pensando, acho que eles estão preparando alguma coisa pra isso mesmo, pra enriquecer esse personagem, daquela homenagem e, nossa, que lindo que foi. Essa glória toda do filme vai muito além das lutas que são legais, das cenas de ação que são incríveis. Todo o visual do filme é magnífico, vai muito além disso. Mas o importante desse filme mesmo tá no fechamento dos arcos narrativos desses personagens. Fechamento de quase todos, vou chegar lá. Mas são todos arcos narrativos muito bons. Então começa o Ultimato, você já vê que o Gavião Arqueiro perdendo toda a família dele no estado do Thanos, e isso quebra ele. E ele volta a indignação dele pra sair matando o criminoso, sabe? E com um texto bem escrito aqui, você percebe na atuação do Jeremy Renner também, não é só virar vigilante pra lidar com a coisa, a carga emocional ali é muito maior. Dá pra ver que ele faz isso porque ele tem uma revolta de ter perdido a família dele, enquanto gente que faz mal pros outros ainda tá lá viva. Ainda e além disso, porque ele embarcou nessa vida porque ele não sabe mais o que fazer, é o jeito dele não ter que ficar lidando com o luto e com a dor, é meio que uma fuga. De novo, como eu falei, é um cara quebrado, é muita dor, não dá pra conceber direito esse tipo de dor. E quando ele fala pra Viúva Negra, por favor, não me dê esperança, é de cortar o coração. De novo, boas atuações aqui. E quando ele escuta finalmente a voz da esposa dele no telefone, ele dá uma reaçãozinha tão leve, mas tão tocante, é muito bonito. E essa esperança aqui no filme, né, vem com o Homem-Formiga que, por um ratinho passando lá no controle do aparelhagem lá que tinha dentro da van dele, ele acaba saindo do mundo quântico, um mero acaso. O pessoal tá até zoando aí, nossa, o ratinho da Disney salvou os Vingadores. Piadas valem. Mas ele sai de lá e vai contra os Vingadores, vai descobrir o que aconteceu, né, e descobre lá que pra ele só ficou 5 horas lá no mundo quântico e se passaram 5 anos. Vou destacar aqui também a atuação do Paul Rudd, que quando ele se manca do que aconteceu, ele vai encontrar a filha, e a filha tá 5 anos mais velha, e a reação dele quando ele encontra ela bem mais velha, de alívio por ela estar lá sã e salvo, e ao mesmo tempo tristeza porque ele foi privado desse momento de pai dele, de estar lá pra ajudar a filha a crescer da adolescência pra vida adulta. É uma tristeza muito grande, mesmo misturado com essa alegria, ele consegue fazer isso muito bem aqui. E temos a Viúva Negra, nossa Scarlett Johansson, que espelha muito bem o que o Capitão América diz no trailer do filme e no filme também, né? De a gente fala para as pessoas superarem e tocarem suas vidas, e alguns até conseguem superar, mas a gente não. Ela tá doída com aquilo, ela não consegue se conformar, ela não consegue superar essa grande perda. Então ela fica trabalhando sempre, ela fica nessa de tentar guiar o grupo de Vingadores ainda, de vigilantes, né? De heróis, tanto na Terra quanto no espaço, para tentar organizar a coisa e ajudar quem puder. Mas ela tá para sempre muito doída com aquilo tá sempre corroendo ela. E graças à grande conexão que ela tem com um Gavião Arqueiro, né, eles têm um passado ali muito forte em que os dois se conectaram, ela consegue tirar ele daquela... Ela consegue dar esperança pra ele, né, tirar ele daquela vida de matança pra poder tentar resgatar a família dele. Eu acho que ela tá com essa alma corroída também, de alguma forma, ajuda ela a se conectar mais ainda com ele. E isso culmina numa morte heróica, magnífica dela, porque um fim é bastante emocionante pra um personagem que a Johansson carregou aqui ao longo desses anos com maestria, foi desenvolvendo com maestria. Ao longo desses anos todos, né, ele entregou várias das melhores cenas de luta da Marvel. E eu acho que aqui no filme também tinha um negócio de, já que o Gavião me salvou antigamente, quando eu tava fazendo coisas erradas, agora, além de dar esperança, eu vou realmente salvá-lo, vou fazer o que eu puder aqui pra devolver a família dele, pra restaurar tudo que aconteceu no estalo, porque é meu papel de heroína aqui. E eu achei muito bom. O Hulk já é um caso diferente. Com o impedimento que a Marvel Studios tem de fazer um filme solo do Hulk, por causa de um imbróglio de leis ali, que envolve outras licenças, até com a Universal, é uma zona, eles vieram com essa proposta de fazer um arco narrativo do Hulk ao longo de vários filmes, coisa que o Mark Ruffalo contou em entrevista, né, e abraçou o negócio mesmo. E a gente vê o Hulk no final de Guerra Infinita, né, um conflito muito grande entre o Hulk e o Bruce Banner, porque o Hulk não quer sair, e o Bruce Banner termina falando, rapaz, a gente vai ter que se acertar aqui, porque a coisa não tá dando certo. E é interessante, porque vinha do Ragnarok, onde o Hulk ficou por 2 anos tomando conta ali, o Bruce Banner não saía, e aí agora o Hulk não quer sair, então tinha um conflito interessante, e chega aqui nesse filme, passados 5 anos lá, né, do começo do filme, e tá tudo resolvido. Ele conseguiu achar o equilíbrio perfeito, e ele explica como, mas ele só explica. Quando ele só explica, o filme não mostra, e quando o filme não mostra, não tem impacto. Então, fazer esse arco ao longo de vários filmes foi uma ideia interessante? Foi, mas na hora de resolver o arco e dar o personagem pronto, a gente
ficou sem essa experiência, infelizmente. O que vale aqui é que a atuação do Mark Ruffalo, o carisma dele, passa muito fácil pela técnica de captura de performance, né? E ele tá sempre bem no papel. Ele entendeu esse Bruce Banner há muito tempo e muito bem. Já o nosso Deus do Trovão favorito, ele tem um arco interessante, mas ele é o arco que ainda não resolveu. Ele tá muito perturbado desde os acontecimentos de Guerra Infinita, porque no Ragnarok já não foi uma situação fácil, né? Ele perdeu o lar dele ali, ele fez de tudo pra salvar o máximo de Asgardianos que podia, ele perdeu o Mjolnir, e no começo de Guerra Infinita o Thanos derrota ele de novo, ele perde mais Asgardianos, morre na frente dele, o irmão dele morre na frente dele. No final de um arco dele com o irmão ali, que finalmente eles se entenderam, ele não conseguiu defender o povo dele, vai atrás de uma nova arma e tudo, e na hora que ele tem a chance de derrotar o Thanos, ele se deixa levar pela vingança e não mira na cabeça, né? Porque ele queria olhar no olho do Thanos enquanto o Thanos morria. Acabou que deu tempo do Thanos dar o estalo. Então o Thor, no final das contas, falhou. E isso tem um peso muito grande pra ele. Dá pra ver no começo do filme que ele tá lá muito perturbado. No começo desse filme aqui, né? Do Ultimato. Ele tá muito perturbado pelo que aconteceu. Ele se sente responsável. E como o Rocket fala, todo mundo ali sente, mas ele tá tomando isso muito pesado. Mas ter essa esperança ainda que eles estão indo atrás do Thanos tentando resolver, mantinha ele um pouco são. Depois que eles vão lá, no começo do filme, que o Thanos revela que destruiu as joias, você fica, eita pomba. E o Thor vai e mata o cara, ele mata o cara, tipo, que diferença faz? Ele sabe que não faz diferença nenhuma, sabe? Então aquilo quebra ele também. Ele ter matado o Thanos ali não vai fazer nada pra dar um alívio nele, naquele peso que ele sentia em cima dele, de culpa e de responsabilidade pelo que aconteceu. Então ele volta pra Terra e vai procurar distrações, né? Porque ele não quer lidar com os sentimentos mal resolvidos dele. Então ele vai beber pra caramba, ele não vai se cuidar, ele não vai cuidar direito da Nova Asgard. E temos aquele Thor lá que parece eu fisicamente. Você vê que ele tá traumatizado, o Hulk vai lá falar com ele tá, não fala o nome desse cara, não fala o nome do Thanos. Aquilo é uma coisa muito mal resolvida dentro dele. E é muito bonito o filme usar a história do Viagem no Tempo, que é batida, mas funciona. Por quê? Porque eles usam essa história de Viagem no Tempo pra dar um fechamento pros personagens, pra dar uma resolução emocional pra eles, e pra homenagear todos esses anos de filmes da Marvel. Então, o Thor poder reencontrar a mãe e ter aquele diálogo sincero, e ela dá o último conselho materno dela pra ele, de que todo mundo falha em ser o que deveriam ser, mas você tem que procurar ser bom no que você é. A partir daí, eu acho que uma luz pra ele sair desse buraco em que ele se encontrava, né? Ainda mais porque no final eles conseguem derrotar o Thanos e todo mundo volta. Então eu acho que ele embarcou num caminho, aliás, pra começar a se perdoar. Dos Vingadores originais aqui, o Thor é o único que não tem um arco fechado ainda e termina o filme lá, ele com os Guardiões da Galáxia. Eu achei ótimo. Esse Thor pós-Ragnarok aqui mais cômico encaixa muito bem com os Guardiões e eu tô muito ansioso pra ver o Guardiões 3 e ver essa mistura com o Thor. Vai funcionar muito bem. Já o nosso querido Homem de Ferro, Tony Stark, aqui, ele tem um dos arcos narrativos mais fabulosos, assim, ao longo dos filmes do MCU todo. Do playboy metido lá do primeiro filme até o pai de família desse aqui é um crescimento absurdo. Aliás, esse artifício de botar a filhinha do Tony Stark aqui no filme só aumenta o peso emocional de tudo pro Tony Stark que envolve ali. Sabe, o Tony Stark era aquele bom vivant que não via as consequências do trabalho dele, né? Era até um cara muito ingênuo nesse sentido, mas ele se vê naquela situação lá que não tem jeito, ele tem que encarar as consequências dos atos dele. Ele se manca, vixe, o que eu faço aqui? Eu tava achando que eu tava fazendo bem e não tô fazendo bem. E isso meio que muda ele, né? Então ele termina lá com a sessão, com a fabricação de armas das indústrias Stark, faz a armadura do Homem de Ferro e decide ele mesmo tentar fazer o bem, ajudar as pessoas, porque na mão dos outros isso está sendo contrabandeado e não dá certo. Entretanto, lidar com grandes ameaças envolve grandes dificuldades, né? E não conseguir salvar todo mundo perturba muito esse cara. Tem um diálogo interessante dele com o Capitão América, acho que em Guerra Civil, se não me engano, em que o Capitão fala: a gente sempre tenta salvar todo mundo, mas nem sempre a gente consegue. O Capitão lida melhor com isso, ele tem uma mente trabalhada para isso desde pequeno, ele cresceu em vida militar, que sabe que você vai perder pessoas, é difícil salvar 100%. Então o Capitão América consegue lidar melhor com isso. O Tony Stark não, ele de repente se viu nessa vida de responsabilidade, cheio da culpa do que ele fez antes. Ele não conseguir salvar alguém tem um peso absurdo pra ele não consegue lidar com aquilo direito. E isso levou o Tony Stark lá atrás a criar o Ultron, né, numa tentativa de criar uma defesa maior pro planeta, pra tentar proteger todo mundo. Ele cria o Ultron e dá ruim, aí ele é mais culpa pra ele ainda, porque levou aquela história de Sokovia que muita gente morreu, muita gente perdeu seu lar. Então, de novo ele tentou proteger todo mundo e de novo ele falhou e mais gente ainda ficou triste, mais gente morreu, mais gente ficou arrasada. Peso nele de novo, que começa com aquela cena lá do Guerra Civil, que uma mãe vai nele e fala que você matou meu filho, ele tava lá em Sokovia. Isso é muito difícil pra ele. Então, quando os governos lá, as Nações Unidas, né, vêm com aquele acordo de Sokovia pra assinar, o Tony Stark abraça aquilo na hora, porque ele tá desesperado naquele momento, falando, eu preciso passar a responsabilidade pra outra pessoa, porque eu não aguento mais. E se você vê naquele momento, ele não tava nem se relacionando com a Pepper, ele não tava num momento fácil da vida. Essa história da Guerra Civil vai muito além do a gente deve ceder o controle às Nações Unidas ou deve manter o controle só nós aqui, Vingadores. Porque isso dá um pano pra manga interessante pra se discutir várias coisas. Porém, tem uma fala no Guerra Civil que eu acho muito
muito interessante pra você entender o momento do Tony Stark. Ele fala, a gente precisa ser controlado. Qualquer forma que isso aconteça, eu aceito. Por qualquer forma, ele tá desesperado pra jogar esse controle pra outra pessoa, sabe? Então tava mais do que só a gente tem que ser posto em xeque, como ele diz lá. Ele tava no momento de eu preciso tirar a responsabilidade das minhas costas porque eu não tô aguentando mais. E no final de Guerra Civil, amizades são desfeitas ali, né? Ou ficam numa briga que não dá pra falar com o pessoal muito bem, ou alguns ficam escondidos. Então, de novo, ele perde amigos ali, mais uma dificuldade pra vida dele. E aí ele começa a se conectar com o Homem-Aranha. Ele tenta ser mentor pra tentar evitar que esse garoto tá embarcando nessa vida de herói não sofra tanto que ele sofreu, que ele sofre naquele momento. E aí o que acontece em Guerra Infinita? Ele perde de novo o garoto, o Peter Parker, ela morre nos braços dele, então, de novo, mais culpa. É um cara que, olha, passou por muita coisa. Eu acho legal ver a complexidade desses personagens aqui, porque quando o Tony Stark, no começo aqui do Ultimato, é resgatado, e ele finalmente encontra o Capitão América depois de tanto tempo que eles estavam sem se falar, a primeira coisa que eles falam foi buscar apoio no outro sobre, poxa, a gente perdeu, a gente não conseguiu derrotar essa. Eu acho isso bonito, sabe? Porque você tem um carinho entre os dois ali, ainda que logo depois, quando ele recupera um pouco, e ele vem todo o ressentimento, e aí ele bate de frente, ele despeja tudo que ele tá frustrado com aquele time todo e principalmente com o Capitão. É uma relação complexa, é uma relação bem escrita que vem sendo desenvolvida aqui. E aí corta pra 5 anos depois e ele parece ter achado a paz lá, ter se achado mais como marido, como pai, tá numa vida mais tranquila. Seguindo o que ele fala com o Capitão no final do Era de Ultron, que ele fala, acho que vou fazer igual o Gavião, né? Vou morar numa fazenda com a Pepper, ver uma vida mais tranquila. Aparentemente é a melhor solução ali pra ele, ele parece mais saudável. Mas aí tem a cena do filme em que ele se manca, que ele consegue decifrar a viagem no tempo, né? Que inspirado por ele ver a foto lá do Peter Parker. E aí ele tem um diálogo interessante com a Pepper, que dá pra ver que eles se acertaram numa coisa também. Ela depois de muito tempo, ela aceitou que se tem uma coisa que ele pode fazer pra salvar os outros, ele vai tentar, ele não consegue descansar. Ele tá sempre um cara preocupado, querendo fazer o bem de alguma forma. Ele não consegue lutar contra esse impulso de precisar ajudar os outros, querer ajudar os outros. Então, e aí ele embarca. Então é um motivo pra ele embarcar nessa jornada muito bom, consiste com tudo que veio do personagem até hoje e é muito bonito, é um herói. É um herói que recebe um baita presente aqui dos roteiristas e do filme, né? De novo, esse bom artifício usado aqui da viagem no tempo. Ele consegue encontrar com o pai, ter uma conversa ali com o pai que resolve sentimentos ali que não estavam resolvidos, né? Ele tinha muita mágoa do pai, que a gente viu ao longo desses anos. Foi uma coisa que sempre foi trabalhando, mas isso aqui, esse momento dele com o pai no passado, acho que fechou momentos pra ele que ainda faltavam amarrar algumas pontinhas soltas e funcionou muito bem emocionalmente. E no final do filme, ele tem um final esplêndido, porque ele se sacrifica pra salvar todo mundo, falando a frase que ele diz no final do Homem de Ferro 1, eu sou o Homem de Ferro. Mas olha o peso que a coisa tem diferente agora. Lá no Homem de Ferro 1, ele só tava querendo se mostrar, olha como é que eu sou o cara. Me admirem, eu sou demais. Me ponham no jornal, eu sou tudo de bom. Pra o cara agora que é o quê? É o herói disposto a sacrificar ele próprio pro bem maior, pra salvar todo mundo. Olha que jornada. E olha, quando ele tá lá moribundo, quase morrendo, e a Pepper fala pra ele, você pode descansar agora, isso é muito mais do que só tentando acalmar ele na hora da morte. É muito de, você fez tudo o que você tinha que fazer, você fez o último sacrifício possível aqui pra salvar todo mundo. Você não precisa mais ficar se preocupando o tempo inteiro por tudo que aconteceu na sua vida. Você não precisa mais ficar se preocupando com tudo que você se sente culpado. Descansa, cara, e vai em paz, e vai tranquilo. E não desfaz, acho que fica aquela sensação de adeus e muito obrigado, sabe? E aqui, então, nesse momento, o ciclo dele se fecha com chave de ouro, né? Que arco magnífico. Então, do Playboy mimadão até o grande herói, o Tony Stark do Robert Downey Jr. se despede com maestria do cinema e entra pra história do cinema, com certeza. Pra terminar aqui, o Capitão América. Sempre altivo e certo das suas escolhas, ele também é outro que nunca superou os acontecimentos de Guerra Infinita, né? Mas ele continua tentando ajudar a maneira dele, então ele trabalha lá com a Viúva Negra na coordenação de Vingadores na Terra e no espaço pra tentar ajudar seres, né? E ele tem lá, achei muito legal o dele ter o grupo de ajuda lá pra pessoas que tiveram perdas no estalo, né? É uma coisa que condiz muito com o personagem que a gente veio conhecendo ao longo desses anos todos, procurar ajudar os outros até nas pequenas ações. E a determinação dele em querer ajudar os outros fica mais nítida ainda quando o Homem-Formiga aparece e dá a esperança lá de viagem no tempo, porque ele tá focado, falando, vou atrás de tentar fazer isso acontecer de qualquer maneira. Então não deu com o Tony Stark, vamos atrás do Bruce Banner, não deu com o Bruce Banner, vamos ficar tentando, vamos atrás de outro. Ele tá sempre focado em tentar ajudar os outros. E o Chris Evans é um cara que sempre soube muito bem balancear esse lado super-heróico, assim, do cara e de grande preocupação com todo mundo, com um lado mais humano do que ele sente. Esse lado humano, aliás, que transborda quando também o
o filme dá um presente pra ele, dele voltar ao passado e aquela missão com o Tony Stark, né? E ele vê a Peggy Carter, né? O amor da vida dele ali na frente. E é uma cena sutil, uma reação sutil, mas tá tudo lá, todo o peso da coisa que representa pra ele ter perdido esse grande amor, né? E provavelmente ali ele já tava pensando no se der tudo certo, eu vou fazer o que eu fiz no final do filme. Deve ser um dos momentos mais icônicos ever, assim, que esse filme deu. Ele se mostra digno do Mjolnir. A cena que ele pega o Mjolnir, a minha sala veio abaixo, cinemas do mundo inteiro devem ter vindo abaixo. E toda essa sequência que ele luta com o Mjolnir é incrível. O que eles fizeram de coreografia ali pra misturar ele lutando com o martelo e o escudo funciona com uma beleza. E ele começar girando o Mjolnir e dando no queixo do Thanos e a cena dá uma leve câmera lenta ali, pequenininha. Nossa, que momento, que momento. Mas, e outro momento icônico e também emblemático é quando ele tá perdendo a luta pro Thanos, né? Tá com o escudo quebrado, tá sujo, tá dolorido, tá sangrando e se levanta, prende o escudo e sai andando sozinho, porque é a morte certa, mas ele tá sempre determinado. Ele contra o exército do Thanos todo. Parece o Luke Skywalker contra a Nova Ordem, saca? E nessa hora, os irmãos russos também mandaram, por exemplo, porque eles abrem a cena, dá uma tomada. Coisa linda, eu quero um quadro daquilo, porque não é só que é lindo, é tão representativo, é tão emblemático, é tão icônico, diz tudo ali sobre o que é esse herói, do que ele é capaz de tentar sempre fazer pro bem maior, é tudo que o Luke Skywalker conseguiu fazer pra gerar a lenda dele em Star Wars. E aí você tá lá vendo esse momento, e aí chega o Falcão no ouvido dele falando, ignora aqui que o Bluetooth de repente todo mundo tinha funcionado, vai falando: Capitão, à sua esquerda, que ecoa lá do Soldado Invernal, quando eles conheceram a primeira vez, que o Capitão ficava correndo à esquerda dele. E aí começa a aparecer todo mundo, e aí não existe uma alma quieta em qualquer sala de cinema. Tá todo mundo vibrando, tá todo mundo batendo palma, gritando. E aí junta todo mundo, e aí quando junta, aí 11 anos esperando. 11 anos esperando esse momento. Era o momento mais esperado desde que o Nick Fury aparece na cena pós-crédito de Homem de Ferro e fala da iniciativa Vingadores. Junta todo mundo e ele fala, pegando o Mjolnir na mão de novo, e fala: avante, Vingadores. Cara, acaba essa cena, não tem como não dizer: Marvel, eu te amo. Faz mais. Por favor, faz mais. Cara, nesse momento, nesse fechamento, nesse momento icônico aqui, a Marvel brilha como cinema e como homenagem aos quadrinhos. Ela faz toda a criação dela brilhar nesse momento ali, porque tudo de importante, tudo de significativo que a Marvel, seja em gibi, seja em cinema, representou para os fãs dela, aquele momento representa tudo isso. E o filme ainda consegue entregar a paz final pro Steve Rogers de ter o sentimento de dever cumprido e de seguir o conselho do próprio Tony Stark de voltar ao passado e viver uma vida com a pessoa amada. É outro lindo fechamento de ciclo aqui. Vingadores Ultimato é mais do que um gigantesco filme de ação. Isso aqui é um evento. Com uma bilheteria que já passou de 1,2 bilhão de dólares no primeiro final de semana, o filme caminha a passos largos para ser um dos maiores filmes da história. Já é, facilmente, e ao mesmo tempo que homenageia e engrandece os seus heróis. Ao grupo original de Vingadores do cinema, um beijo, um adeus e um muito obrigado. E para todos os outros heróis que sobraram, avante, mais Vingadores. Pessoal, como vocês provavelmente notaram, eu amei esse filme. E para mim foi uma experiência única desse universo inteiro cinematográfico. Foi um fechamento maravilhoso. Acima de tudo, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Vingadores Ultimato? Foi esse final que vocês achavam que os personagens mereciam? Vocês teriam feito algo diferente? Valeu a pena? Querem mais ainda? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds. Não deixem de se inscrever aqui.